Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero meditar com você a pergunta de número 4 do breve catecismo de Westminster. Quem é Deus? Esta é a pergunta. A resposta: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade fazem parte do Espírito de Deus. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quem é Deus? No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, Jesus disse: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão e minha irmã, Deus é Espírito, e por isso é necessário que você, meu irmão e minha irmã, seja guiado pelo Espírito Santo. Se Deus é Espírito, nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo para adorar a Deus de acordo com a verdade. De acordo com a verdade, você me pergunta: qual verdade, pastor? Há dois princípios para adoração em espírito e em verdade. Observe, meu irmão, minha irmã, o primeiro princípio. Na adoração em espírito, o adorador, que somos nós, o povo cristão, somos guiados pela fé. Segundo Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que aquele que adora a Deus creia que Ele existe. Este é o primeiro princípio. O adorador é guiado pela fé. Repare o segundo princípio. Na adoração, agora, em verdade, o adorador cristão é guiado pela sinceridade.
O que é ser guiado pela sinceridade? Na adoração, espera-se que o adorador, que somos nós, o povo de Deus na terra, tenha boa fé na sua adoração. Adoração não pode ser interesseira, não pode haver nenhum outro interesse senão a honra, a glória e o louvor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Neste segundo princípio, que é o princípio de adorar em verdade, em que somos guiados pela sinceridade, não pode haver outra coisa senão honestidade. Por isso, quando nós estamos adorando, nós adoramos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Adoramos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa disposição e com todo o nosso entendimento. Na adoração em verdade, guiados pela sinceridade, demonstra-se honestidade. Não só o meu corpo se faz presente, mas o meu coração, a minha alma, e com honestidade eu adoro ao meu Deus com toda a minha força, com toda a minha disposição, com todo o meu entendimento. Na adoração em verdade, Deus espera de nós boa fé, honestidade, e Ele espera, dentro da nossa sinceridade, que a nossa adoração ocorra com naturalidade. Não posso adorar a Deus obrigado. Mas adorá-lo com naturalidade, espontaneamente, por livre, espontânea vontade de adorar ao meu Deus. Neste segundo princípio, na adoração em verdade, em que o adorador é guiado pela sinceridade, fica fora da adoração a má fé de muitos. Fica fora o fingimento de muitos. Muitos que usam a adoração para os seus interesses próprios e fingem serem adoradores. Meu irmão, minha irmã, Deus é Espírito. Infinito, eterno e imutável.
Deus, segundo as palavras de Jesus, é Espírito. Cujo adorador, que somos nós, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas para isso, eu devo ser guiado também pelo Espírito e não pela carne, mas pelo Espírito Santo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se sem fé é impossível agradar a Deus, o que se dirá se nos faltar sinceridade? Não quero ser visto por Deus como um cristão de má fé, ou como um adorador que usa do fingimento como instrumento para se aproximar de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é Espírito. E somente pelo poder do Espírito Santo podemos adorá-lo como realmente Deus é. Como Deus é, pastor? Como de fato Deus é? Como de fato realmente Deus é? Para que eu o adore em espírito e em verdade, para que eu seja guiado pelo Espírito Santo na minha fé e na minha sinceridade. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e obediência, nos dá a revelação de quem realmente Deus é, de quem de fato Deus é. Eu quero destacar três coisas que apontam para Deus. Deus, Ele é infinito, o que é ser infinito? A Bíblia, principalmente o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos em Roma, na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, tanto o profeta Isaías como o apóstolo Paulo apontam como realmente Deus é.
Eles dizem, Isaías, que o pensamento de Deus é infinitamente incompreensível. O apóstolo Paulo disse que o caminho de Deus e o juízo de Deus, tal como dissera o profeta Isaías, são infinitamente incompreensíveis. Deus realmente, em seu pensamento, em seu caminho, em seu juízo, é incompreensível. Por isso Deus é infinito. Não há limite para o seu pensamento, não há limite para o seu caminho, não há limite para o seu juízo, não há limite para a sua sabedoria. E quem afirmou isso foi o sofredor Jó, ou podemos chamá-lo de o sábio Jó, uma vez que o livro de Jó está entre os livros de sabedoria. Jó, no capítulo 11, versículo 8 e versículo 9, afirma que a sabedoria de Deus não tem limite. E no capítulo 36, versículo 26, o mesmo Jó afirma que os anos de Deus são incalculáveis. Deus é infinito. Como de fato Deus é incompreensível em seu pensamento, caminho, juízo, não tem limites em sua sabedoria, seus anos são incalculáveis e a sua grandeza, como escreve o salmista no Salmo 150, versículo 2, é imensa, infinitamente imensa. Deus é infinito, Deus é eterno. Aprendemos com a Bíblia 4 coisas do ser de Deus, que mostram como realmente Deus é. A primeira é que o tempo não muda o ser de Deus. Deus é amor. O tempo não muda o ser de Deus. Deus é amor. Por mais que alguém possa provocar a ira de Deus, este alguém será disciplinado, castigado, punido. Mas Deus disciplina, castiga e pune quem Ele ama. O tempo não muda o ser de Deus. Deus é amor. O tempo não muda os planos de Deus.
Deus não desiste nem desanima dos seus planos e faz com que tudo concorra para a realização dos seus planos. Para isso, ele usa alguém do seu povo, ou até mesmo alguém do mundo, como ele usou o rei Ciro, como ele usou os magos, usou o rei Ciro para libertar o povo de Deus do cativeiro, usou os magos para levarem a notícia do nascimento do rei dos judeus, o Messias, Jesus, ao povo naquela época. Deus não desiste, nem desanima. O tempo não muda os planos de Deus. O tempo não muda a perfeição de Deus. Deus não melhora a cada ano. Deus é perfeito. O tempo não muda as promessas de Deus. As promessas de Deus não são aperfeiçoadas. É este o Deus que nós adoramos. É este Deus que, com o poder do Espírito Santo, somos guiados na nossa fé e na nossa sinceridade, conhecendo a quem nós adoramos, conhecendo realmente quem Deus é. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma que Deus não pode mentir. E escrevendo ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo também afirma que Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é imutável. Deus é eterno, Deus é infinito. E é a este Deus que, pelo poder do Espírito Santo, eu sou guiado na minha fé e na minha sinceridade. E ao ser guiado pelo poder do Espírito Santo, na minha fé e na minha sinceridade, eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade, sabendo quem Ele de fato é, sabendo quem Deus realmente é. Meu irmão, minha irmã, Deus é espírito e é apropriado que aqueles que o adoram estejam no Espírito e na verdade.
estejam adorando na fé e na sinceridade. Se você é um adorador que aplica a sua fé e a sua sinceridade na adoração a Deus, você é como um daqueles que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você, meu irmão e minha irmã, é um destes que, guiados pelo poder do Espírito Santo na sua fé e na sua sinceridade, apresenta o seu corpo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, sua disposição e com todo o seu entendimento, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, que nos permite adorar a Deus em espírito e em verdade. Estar na igreja, meu irmão, minha irmã, para adorar é, sim, sacrifício. Mas é um sacrifício vivo, santo e agradável. Estar na igreja para adorar não é algo de recordação. Estar na igreja como um saudosista, recordando os cultos de outrora, os adoradores de outrora, os pregadores de outrora, as músicas que outrora eram entoadas no culto. Estar na igreja para adorar é um sacrifício vivo. Você não está vivo hoje, o seu culto é o de hoje, não o de ontem, e muito menos o será de amanhã. Amanhã eu posso estar na glória, apresentando o meu corpo glorificado para adorar ao meu Deus. Mas eu estou na terra ainda. Então o meu sacrifício é um sacrifício vivo. Porque quem, irmãos, está na igreja para adorar como algo de recordação, repare que este irmão, esta irmã, está sempre abatido, está sempre triste. É um irmão, uma irmã vazia, que o sacrifício dela de estar na igreja não é sacrifício vivo, é um sacrifício de recordação. De estar na igreja e não poder estar com outros irmãos que já não fazem parte da mesma igreja, já estão em outras denominações. Recordar de irmãos que já estão na glória. É uma pessoa sempre abatida, triste, vazia.
Mas você, meu irmão e minha irmã, guiada pelo poder do Espírito Santo na sua adoração, em espírito e em verdade, você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque estar na igreja para adorar, assim como não é algo de recordação, também não é inútil. Estar na igreja para adorar não é um tempo inútil. Estar na igreja para adorar é um sacrifício santo, aproveitável, que edifica, que renova. E carecemos tanto de renovação. Estar na igreja, meu irmão, minha irmã, para adorar, é um sacrifício agradável a Deus. Não é algo abominável. Abominável é praticar o pecado. Abominável é provocar a ira de Deus. Estar na igreja para adorar é um sacrifício vivo, santo e agradável para você, meu irmão, minha irmã, que é guiado pelo poder do Espírito Santo na sua fé e na sua sinceridade. Quem não é guiado pelo poder do Espírito Santo na sua fé e na sua sinceridade, estão na igreja, sim, abatidos, abatidas, tristes, vazias, porque estão na igreja como algo de recordação, onde passaram seus pais, familiares, irmãos de outrora. Quem não é guiado pelo poder do Espírito Santo na sua fé e na sua sinceridade, pensa que estar na igreja é algo inútil, é tempo perdido. E ainda quem não é guiado pelo poder do Espírito Santo na sua fé e na sua sinceridade, chega a pensar que estar na igreja é algo abominável. Meu irmão, minha irmã, adoração em espírito, em verdade, como diz Jesus, requer conhecer a quem adoramos. Você conhece Deus? Quem é Deus para você, meu irmão e minha irmã? Quando Jesus chama Deus de Espírito, não se deve pensar apenas em um ser separado do corpo, mas em uma pessoa. Deus é uma pessoa, é a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. E Deus Pai possui como a primeira pessoa da Trindade, junto com o Filho e o Espírito Santo,
caráter e personalidade. Na resposta do breve catecismo de Westminster, temos Deus em sua plenitude. Deus, como pessoa, é cheio de sabedoria. O Deus a quem nós adoramos é um Deus que faz uso correto do seu conhecimento. O Deus a quem nós adoramos em espírito e verdade é cheio de poder. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Atributos que fazem de Deus ser Deus e, portanto, não fazem parte da natureza dos anjos e dos homens. A onipotência, onipresença e onisciência não fazem parte da natureza angelical, quando os anjos foram criados, e não fazem parte da natureza humana, quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, a quem nós adoramos em espírito e verdade, é cheio de sabedoria, fazendo o uso correto do seu conhecimento, é cheio de poder, onisciente, onipotente, onipresente, é Deus cheio de santidade. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que a santidade de Deus é o principal atributo moral de Deus? Sendo Deus santo, a justiça de Deus é santa, e por isso a justiça de Deus é a santidade de Deus em ação. Sendo santo, a bondade de Deus manifesta a santidade de Deus. Eu aprendi na minha carreira cristã, como ovelha e hoje como pastor, que Deus, em sua santidade, manifesta a sua bondade em três coisas. Sendo Deus bondoso, Ele manifesta esta bondade no seu amor. Como já falamos, Deus é amor. Deus ama a todos. João 3,16. Deus amou ao mundo, não só ao povo de Israel, como pensava Nicodemos, porque foi para Nicodemos que Jesus revelou o que João, o evangelista, registrou no seu capítulo 3, verso 16. Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo, a humanidade, não só o povo de Israel, embora o povo de Israel fosse o povo eleito dele do Antigo Testamento, nação eleita. Mas Deus, pela sua bondade, manifesta o seu amor. Deus é amor, Ele ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal bondade, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela sua bondade, Deus manifesta a sua misericórdia. Pela misericórdia do Senhor, não recebemos, como pecadores, a ira de Deus. Por quê? Porque pela bondade de Deus para conosco, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é a causa, a razão, o motivo de não sermos consumidos pela ira de Deus.
Deus usa da sua santidade para manifestar a sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Pela graça do Senhor, nós recebemos os benefícios da ressurreição de Jesus. Recebemos a graça da fé, do arrependimento, da regeneração, a graça da justificação, da adoção, da santificação, da perseverança, da glorificação. Pela bondade do Senhor, Ele manifesta a sua graça para conosco, porque Deus é um Deus santo. A santidade de Deus é a principal virtude moral de Deus. Sem a graça de Deus, não teríamos fé, irmãos. Seríamos e continuaríamos sendo incrédulos. Sem a graça do Senhor, nós não poderíamos nos arrepender dos nossos pecados. Sem a graça do Senhor, é impossível haver regeneração, é impossível haver novo nascimento. Sem a graça do Senhor, é impossível Ele olhar para nós e nos ver como justos. Sem a graça do Senhor, é impossível termos o privilégio de sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus. Sem a graça do Senhor, é impossível nos santificarmos, é impossível perseverarmos e será impossível termos a ressurreição dos santos. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus é uma pessoa plena em sabedoria, em poder, santidade. Ele usa a sua santidade na sua justiça, usa a sua santidade na sua bondade para manifestar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, e usa a sua santidade para nos revelar a verdade. Deus é verdade. A verdade, irmãos, é o que Deus pensa quando nos faz uma promessa. Deus pensa a verdade. Ele pensa em cumprir a sua promessa. Por isso Jesus se expressa nos evangelhos dizendo: em verdade, porque Deus é verdade. Deus é santo. Deus não pode mentir. Deus é santo. Deus não pode ser mau. Deus é santo. Deus não pode ser injusto. Quem é Deus, meu irmão, minha irmã? Deus é Espírito. É este Espírito que eu estou apresentando para você. É um Espírito infinito. É um Espírito eterno. É um Espírito imutável em seu ser. E cheio, pleno de sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Meu irmão, minha irmã, aproxime-se de Deus, crendo que Deus habita a eternidade, mas habita com você, para te guiar na sua fé e na sua sinceridade, para que você seja um adorador guiado pelo poder do Espírito Santo. Creia que Deus, sendo perfeito em toda a sua obra, Deus julga e continuará julgando a sua causa, seja ela jurídica ou questão pessoal. Deus julga e continuará julgando a sua causa, meu irmão e minha irmã. Como Ele fará isso? Como Ele tem feito.
usando da sua santidade. Lembra? Deus usa a sua santidade de forma correta para a sua sabedoria. Deus é sábio, julgará a sua causa com santidade, sabedoria. Por isso que no julgamento de Deus, o resultado nunca é outro senão a justiça de Deus. Se eu sou a parte inocente na causa, seja ela jurídica ou uma questão pessoal, com alguém, sendo eu a parte inocente, Deus julgará com santidade, sabedoria e justiça. Creia que Deus, sendo perfeito em toda a sua obra, será perfeito, irmão, para julgar a sua causa. Você conhece Deus? Quem é Deus? Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma atitude de temor a Deus, porque assim você poderá saber quem é Deus. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, cheio, pleno de sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nos veremos na próxima pergunta do breve catecismo de Westminster, que será a pergunta de número 5. No amor de Jesus, o Senhor da Igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.